Fala rapaziada, firmeza? Vamos fazer mais um dia aí de overview de mercado. Hoje foi um dia excelente, excelente, tá? Excelente. Hoje novamente eu estava fazendo operações de scalp, mas acabei fazendo duas operações de análise técnica que não tinha como deixar escapar. E aí acabei pegando a pontuação do scalping e também de operações um pouco mais longas, tá? Eu tinha umas marcações aqui, mas eu tirei tudo. Eu vou começar a fazer uma explicação mais detalhada. Vou pegar o gráfico limpo e aí a gente vai tentar ver alguma operação aqui sem suporte, sem resistência, sem nada. Vamos ver o gráfico limpo aqui, ver se a gente consegue encontrar alguma operação aqui, tá? Eu vou mostrar as duas operações que eu fiz. Uma das operações que eu fiz, se eu tivesse levado até o final, tinha dado bom, tinha dado muito bom mesmo, tá? Eu tô sem a média de 20, de 200 aqui, deixa eu adicionar ela aqui. Acho que não vai poder, né? Não vai poder. Beleza. Mas beleza, vai, vamos lá. Tem de 20 a VWAP aqui, tá bom. Primeiro, o mercado abriu nesse puta gap não, né? Abriu num gap de alta, formou um candle bem comprador aqui. Depois ele já devolveu tudo, né? A gente tinha algumas marcações de resistência aqui, a gente tinha uma marcação de suporte bem aqui, tá? Onde esse candle segurou aqui no trade. Como eu estou fazendo algumas operações scalp, eu estou usando o trade pela Modal Mais, né? Para não sofrer tanto com corretagem. Aí beleza, formou esse martelinho aqui na região de suporte que a gente tinha, podia até ser uma operação, mas eu não estava focado em análise técnica, né, operações mais longas, então eu preferi não fazer esse tipo de operação. Eu fiz essas duas operações só porque não tinha como não fazer essas operações, tá? Mas hoje o mercado tava, ele dava um pico, andava de lado, dava outro pico, andava de lado, outro pico, andava de lado. Aqui, ó. Deu uma força compradora, andou de lado. Força compradora, andou de lado. Força compradora, andou de lado. Então ficou meio difícil de fazer alguma operação aqui, né? Pode até ser que isso aqui, alguém diga que possa ter sido um pivô, mas eu não faria uma operação dessa, se bem que, ó, buscou certinho, né? Ó, se for ver, fez esse pivôzinho aqui, rompeu, né? E buscou o alvo lá certinho. Mas eu não fiquei observando muito isso não. Tá? As duas operações que eu fiz, quais foram? A primeira foi essa aqui, antes do almoço, tá? Eu estava fazendo as operações de scalping, aí eu percebi que esse candle acabou lateralizando todo esse restante aqui, né? E aí eu falei, se romper aqui, se fechar acima dessa lateralização aqui, eu vou comprar. Acabei comprando, ele subiu um pouco, aí eu busquei aqui, acho que foi uns 300 pontos. Ele começou a voltar, eu já saí da operação, né? Porque eu tava focado em fazer operações de scalp, então ficar posicionado para mim não era algo bom. Porque daí eu não conseguiria fazer as operações de scalping, né? E a outra operação que eu fiz, se eu não me engano, não foi toda essa consolidação, não. Eu voltei do almoço e marquei essa consolidação aqui, ó. Né? Bastante gente que eu vi que fez esse tipo de operação pegou, tá vendo que aqui a gente tem outra consolidação, ó. Outra consolidação. E aí o que aconteceu? O pessoal acabou vendendo nesse candle, ó, acreditando que ele tinha rompido e ia despencar, né? Tava aqui, a média de 20 estava aqui, já tinha inclinado também, né? Ele acabou rompendo essa consolidação e teve bastante gente que vendeu aqui. Logo depois ele ficou andando de lado de novo. E aí o pessoal percebeu que não tinha saído da consolidação ainda. Teve gente ainda que comprou nessa barra, né? Nessa barra aqui compradora. Teve gente que falou para mim que comprou nessa barra compradora, né?
mas vamos excluir aqui só para não atrapalhar. Eu peguei essa consolidação aqui, ó. Eu voltei do almoço, eu tinha algumas coisas para fazer durante a tarde, no horário de almoço assim. E aí eu voltei, eu acho que 1h30, alguma coisa assim. Acho que eu vou 1h50, quase 2 horas eu acho que eu voltei. Eu voltei mais ou menos aqui, ó. Né, 1h55, mais ou menos aqui, tava no finalzinho já. E aí eu falei, pô, se perder essa consolidação aqui eu vou vender também, né? E acabou perdendo aqui, ó. Eu vendi nessa barra vendedora aqui, né? Depois que rompeu a consolidação, eu saí com 300 pontos, alguma coisa assim. Mas se eu mantesse, é que eu tinha outras coisas para fazer durante a tarde também. Eu acabei saindo com 300 pontos aqui. Eu acho que eu entrei aqui, ó. Entrei aqui, não, acho que eu entrei logo nessa barra aqui, ó. Entrei logo nessa barra. Que aumentou o volume. Eu acabei entrando, acho que eu entrei nessa barra aqui, ó. Né? E eu busquei 300 e poucos pontos, ó, 80 mil. Eu sei que eu saí quando ele começou a voltar, né? Eu acho que foi aqui que eu saí, ó. 80 mil, 79.700. Eu entrei aqui na operação, entrei vendido. A média de 20 já tinha inclinado. Eu entrei vendido aqui e acabei saindo aqui já, ó. E começou a voltar um pouquinho, eu já saí, né? Aqui, não sei se poderia ser só uma regressãozinha, porque é difícil você falar enquanto o mercado está rolando, né? Mas como aqui ele ficou muito tempo aqui, ó, numa distribuição, né? Seria difícil a gente acreditar que ele continuaria subindo, né? E aí eu acabei saindo aqui, mas olha depois o que que aconteceu, cara. Olha essa queda logo depois, cara. Ó, se eu tivesse mantido esse trade, aqui ó, 80 mil, se eu tivesse mantido até o final aqui, com certeza eu iria sair aqui, né? Que ele fez esse candle comprador aqui com bastante volume aqui, né? Já quase engoliu metade desse candle aqui, mas esse aqui já ainda teve muito mais volume, né? Mas beleza, eu sairia aqui mais ou menos, mas olha isso, 80 mil, ele foi até 78.500, cara, dava 1.500 pontos aqui, 1.500 pontos, tá? Mas beleza, vamos lá. Então o mercado ele abriu, devolveu toda essa alta, né? Aí puxou, consolidou, puxou, consolidou, puxou, consolidou. Ficou consolidado aqui, né? Aqui a gente pode considerar que tudo isso aqui foi uma consolidação, né? Na verdade. Pode considerar que tudo isso aqui foi uma consolidação, né? Olhando agora, a gente pode considerar isso aqui. E aí, o mercado, a gente tinha aqui uma LTB, né? Tínhamos uma LTB aqui. Perdeu a nossa LTB, o que que a gente vai buscar? A retração. Olha lá onde é que ele retraiu. Exatamente no 38,2, ó. Exatamente no 38,2. E se a gente for ver, era uma região de suporte que a gente tinha aqui, que está lá no TRID, né? E que se a gente puxar aqui, ó, se a gente ajeitar um pouquinho melhor aqui, ó, olha onde é que bateu. Então aqui nós tínhamos uma região de resistência, tínhamos a retração de 38,2, a gente formou esse candle aqui, que durante o desenvolvimento dele aqui, ele quase engolfou todo esse candle, né? Ó, um candle de 7.9.200, 7.8.700, uns 500 pontos de candle aqui, 400 pontos. Ele ameaçou engolfar ele, acabou voltando, fez esse enforcado aqui, né? E depois despencou, tá? Deu uma bela de uma despencada. Aqui poderia ter sido outra operação pra gente, tá? Então hoje o mercado ele ficou nessa de puxa, consolida. A gente acabou pegando essa operação aqui, que deu uns 200, 300 pontos pra gente. Pegamos essa também, que deu uns 200 a 300 pontos pra gente. Aqui deu mais de 300 pontos, tá? E aí, se a gente for ver aqui, ele tentou dar uma regressãozinha até a média de 20. Se a gente colocar a média de 8 aqui, provavelmente ele regrediu até a média de 8 e despencou, né?
E aí, rompendo essa LTB aqui, né? A gente procura a retração, pegamos a retração certinho nessa região, formando o enforcado. Aqui poderia ser outra operação para a gente, mas eu acredito que não buscou alvo. Ah lá, não chegou a buscar alvo, né? Pode ser que ele tenha buscado o alvo desse carinha aqui. Ó, se alguém acreditasse que isso aqui seria um pivôzinho, né? Um micro pivôzinho, ele buscou alvo de 61,8 aqui, ó. Certinho, certinho. Aqui poderia ter sido outra entrada pra gente, tá? Porque eu saí aqui, ele fez essa regressãozinha aqui, provavelmente até a média de 8 e próximo à média de 20 aqui. E aí tornou a cair, formando esse micro pivôzinho. E aí a gente poderia buscar alvos de Fibonacci, tá? Olha que bacana. Ó, aqui também ele já deu uma recusadinha, né? E aí buscou o último alvo lá, né? Então foi um dia bem bacana, um dia bem interessante. E aqui no finalzinho do dia ainda deu essa operação aqui, né? Que formou um enforcado aqui, bem nessa região de resistência, depois que a gente perdeu a LTB, e bem na retração de 38,2 de Fibonacci, né? E aí acabou despencando. Quem não tivesse coragem de entrar aqui, poderia pegar essa consolidaçãozinha aqui e entrar depois da consolidação, mas dependendo do stop, se ele colocasse muito curto, teria sido estopado aqui e depois o mercado buscou lá. Beleza? Então, esse foi o dia de hoje, foi um dia bem interessante, deu para fazer bastante ponto, foi um dia bem bacana. E é isso aí, rapaziada. Amanhã a gente se vê no próximo overview de mercado aí. Eu vou tentar trazer o gráfico puro assim, eu acho que fica mais didático, né? Porque daí a gente vai fazendo os desenhos aqui, vai traçando, vai explicando o porquê das operações. E tem bastante gente dando feedback aí. Foi um carinha até que deu a ideia de fazer com gráfico puro e descrevendo as operações, né? Desenhando no gráfico, rabiscando. Então, se vocês tiverem um feedback aí, tiver uma ideia melhor, podem dizer, podem falar que a gente está aberto a novas ideias, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Espero que vocês estejam gostando aí do overview de mercado. E espero que vocês estejam aprendendo também. É bom que a gente também aprende bastante aqui, né? Revisando, fazendo essa revisão, coisa que a gente não costuma fazer, né? Então traz um pouco mais de disciplina para a gente nas nossas operações. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. E é isso aí. Falou!